Esse é o seu canal de mensagem no YouTube com Pastor Gilmar Lino. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. A Bíblia e as mulheres é o assunto de hoje. Vem comigo. A Bíblia tem alta consideração pelo ministério feminino, por que não dizer pelas mulheres. Ela ensina que, igualmente aos homens, a mulher tem a mesma responsabilidade e é também portadora da imagem de Deus. Deus as coroou com glória, com honras e lhes deu a oportunidade de exercer domínio sobre a terra juntamente com o homem. As mulheres têm enorme dignidade, privilégios e responsabilidades de manifestar a glória de Deus. No livro de Isaías, capítulo 43, versículos 6 e versículo 7, a Bíblia tem alta consideração pelas mulheres. Mas, infelizmente, as mulheres nem sempre têm essa consideração pela Bíblia. Observe que há quase que uma controvérsia, enquanto que a Bíblia tem uma consideração extraordinária pelas mulheres, uma boa parte delas não tem esta mesma consideração pela Bíblia. Algumas mulheres fazem pouco caso da Bíblia e uma boa parte das mulheres são desinteressadas em aplicar a palavra de Deus em suas vidas. Uma boa parte das mulheres acham que têm o direito de escolher a que parte das suas vidas se aplicam à Bíblia. Outras zombam da palavra de Deus. Outras alegam que, como os escritores da Bíblia eram humanos, eram homens, a escritura também automaticamente é falha e insuficiente para as mulheres, em especial nesta sociedade feminista. E o pior que isso prevalece, até mesmo esta situação prevalece até mesmo entre aqueles que se dizem servos de Deus. Eu encontro na Bíblia, em especial nas cartas de Paulo, duas mulheres que tinham um enorme apreço, que tinham um enorme respeito pela palavra de Deus. Quem foram elas? Eunice e Lóide, que fora a mãe e a avó do jovem que conhecemos, que a Bíblia o chama de Timóteo. Paulo lhes deu a atribuição a estas mulheres pela conversão do jovem Timóteo. Na carta de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, nós encontramos esta referência onde a atribuição de Paulo a Lóide e a Eunice pela conversão desse rapaz, desse jovem chamado Timóteo. Paulo também atribuiu a elas o fato de elas terem ensinado cuidadosamente a Timóteo os preceitos da palavra de Deus no que diz respeito à educação espiritual do jovem Timóteo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 1, nós encontramos esta referência. Fora a Eunice e a Lóide que implantaram, que semearam, que colocaram na mente e no coração de Timóteo a palavra de Deus, os ensinamentos. Elas, Eunice e Lóide, foram as responsáveis de ensinar a Timóteo a palavra de Deus, a educação espiritual. No mundo bíblico, todo este conhecimento foi agregado a Timóteo por intermédio dessas duas mulheres, Lóide e Eunice, a sua mãe e a sua avó. Elas ensinaram a Timóteo a importância que a Bíblia, que a palavra de Deus tem para o ser humano. Elas ensinaram a Timóteo os valores, a moral, o respeito, o temor,
a espiritualidade que Timóteo receberia através do conhecimento concentrado nas páginas das Sagradas Letras. Elas instruíram Timóteo nos caminhos do Senhor. É tanto que Timóteo, ainda na sua juventude, bem moço, Timóteo teve uma das situações que, para os dias que estamos vivendo, eu as considero como algo por demais difícil. Querem ver? Timóteo vivia em um lar, eu até chamo isso de lar dividido, no sentido cristão, espiritual, porque a mãe de Timóteo, uma mulher cristã, porém o pai de Timóteo, a história diz que ele era grego, então ele não tinha, o pai de Timóteo, conhecimento no mesmo Deus da sua mãe, Eunice. Ele não tinha este conhecimento. Isto nós entendemos que o pai de Timóteo não conhecia Jesus. O pai de Timóteo não conheceu a Cristo, semelhante à sua mãe Eunice, que teve o cuidado, que teve o carinho de instruir ele aos pés da palavra de Deus, e também teve o privilégio de ter um homem chamado Paulo, que o ajudou, instruiu ele para posteriormente se tornar um grande obreiro, um pastor na obra do eterno Deus. E é tão interessante que aqui, nesses textos bíblicos, na instrução de Paulo a Timóteo, eu encontro por muitas vezes, lendo estas sagradas letras, Paulo refrescando a memória de Timóteo, trazendo em memória de Timóteo as atitudes da sua mãe Eunice, o carinho, o cuidado dela em instruir Timóteo as Sagradas Escrituras. Dentro das Sagradas Escrituras, instruir Timóteo por dentro das Sagradas Escrituras. E uma coisa que me chama a atenção era a habilidade de Eunice e Lloyd em instruir Timóteo, a habilidade que elas tinham em aplicar a exegese sagrada no coração de Timóteo, aplicar o ensinamento, aplicar o estudo bíblico, o estudo da palavra de Deus no coração de Timóteo. Então, senhoras e senhores, observe que essas duas mulheres, Lloyd e Eunice, é um exemplo vivo por dentro da Bíblia Sagrada para as mulheres desta presente dispensação, deste presente momento que nós estamos vivendo, onde muitas das mulheres, elas não aceitam ser maestradas, elas não aceitam ser regidas pela palavra, pelo ensinamento, pelo alimento, pelo manar que nós conhecemos, chamado Palavra de Deus. Uma boa parte das mulheres, elas não querem, elas não aceitam isso. O apóstolo Paulo escreveu alguns versículos muito conhecidos de todos nós, onde Paulo frisa dizendo que toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus. Como é que eu posso excluir parte da Bíblia, da palavra de Deus, porque esta parte que será exclusa da minha vida, ela não serve para mim, apenas uma parte dela é aceita, eu aceito, eu tomo para mim, a outra parte não. E eu quero que você entenda que toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, ela foi inspirada, não é pelo motivo dela ter sido escrito por 40 homens, que supostamente alguém diz que eram homens semelhantes a qualquer um, enfim, mas eu quero que você entenda que esses homens, eles não tinham a mesma mente que eu tenho. Esses 40 homens, eles não tinham o mesmo pensamento que eu e você temos. Sabe por quê? Olha, observe o cuidado, segundo da teologia, estes homens, quando eles estavam
escrevendo qualquer um outro texto, uma história, e quando nesses textos, nessas histórias que eles estavam escrevendo, continha o nome de Deus, de Yahvé, sabe o que eles faziam? Eles paravam ali antes de inscrever o nome de Yahvé, o nome de Deus. Eles paravam, iam, tomavam banho, se trocavam de roupas e escrevia o nome de Yahvé, o nome de Deus. Então observe que a reverência, o temor, o cuidado, o zelo, o capricho pelas sagradas letras que estavam sendo escritas, inspiradas por Deus a eles, era muito grande o zelo que eles tinham pela palavra de Deus. Eu não posso, de hipótese alguma, neste momento, excluir parte da Bíblia. Esta parte exclusa não vai servir para mim, não serve para mim. Senhoras e senhores, toda a Bíblia é divinamente inspirada por Deus. Ele teve os 40 homens na terra que a escreveu, porém, toda esta escritura, todas estas escritas foram redigidas, foram maestradas sobre a regência do Deus dos céus, o Deus Todo-Poderoso, Deus quem deu a inspiração a estes 40 homens. Mulheres, senhoras, observem que a palavra de Deus ela é pura, ela é santa. Tome isto para as senhoras, porque a Bíblia ela é alimento, a Bíblia é maná, a Bíblia é pão, a Bíblia é luz, a Bíblia é o caminho, a Bíblia é a proteção, a Bíblia ela é a visão, a Bíblia ela é a bússola, a Bíblia orienta, a Bíblia ela traz alívio, a Bíblia ela traz a cura, porque nela está contida a palavra de Deus, e a palavra de Deus cura através do poder que pertence a Ele. A Bíblia Sagrada, ela é luz, segundo o Salmo 119. Ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Vou pedir para você mais uma vez compartilhar o meu vídeo, inscrever aqui no canal, deixar um comentário e dar um likezinho para nós. Muito obrigado, Deus te abençoe, até a próxima oportunidade, na paz do Senhor Jesus.